Os especialistas pedem a reestruturação do DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral. O DNPM pede socorro, pede recursos. Estamos falando de dinheiro vindo da CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Eu tenho algumas propostas que já estão em andamento para o Estado do Espírito Santo, que certamente servirá de modelo para outros estados que têm como vocação a exploração de rocha ornamental, agregados da construção civil, que são projetos mais simplificados do que um projeto de minério de ferro ou um projeto de ouro ou de zinco, que requer uma maturidade maior para se chegar até uma lavra. Atendendo uma recomendação do Ministério Público Federal do Espírito Santo, através dessa recomendação, o Ministério Público Federal deu para nós um elemento para que a gente possa melhorar as condições do Estado e do setor. Nós já estamos com uma força-tarefa. Realmente existe um gargalo intransponível, 4.000 relatórios, são 4.000 empresas ou parte delas que fizeram seus trabalhos e aguardam que o DNPM fale sobre esses trabalhos para que eles possam entrar em atividade. E nós temos lá três geólogos, um engenheiro de minas, para atender uma demanda dessa natureza. Então, a cada momento, a cada ano, vai acontecendo isso, a demanda aumenta e o DNPM não dá a resposta. Esses relatórios, eles virarão um plano de aproveitamento econômico, que também precisará da análise. Quando a CEFEM foi criada, as esperanças se fortaleceram com a destinação em tese de parcelas de 10% do CEFEM para que o órgão pudesse, em função dessas receitas, tocar e administrar os seus desafios. Isso em tese, porque, na prática, esses recursos são sistematicamente contingenciados pelo Caixa Único do Governo Federal. E se nós fizermos uma avaliação, isso não guarda nenhuma relação de coerência e compatibilidade, porque o órgão que tem a responsabilidade de fazer a arrecadação do CEFEM, em 2013, ele arrecadou 2.376 milhões. Em 2014, 1.711 milhões. E já em 2015, 832 milhões. Ocorre que esses recursos vão para o Caixa do Tesouro e lá ficam absolutamente reprimidos. Se nós pegamos aqui um histórico da proposta de lei orçamentária, nós temos em 2014 o ridículo orçamento de 59.441. Em 2015, 55 milhões 900, hein? Diminuiu para 2015. Sim, em 2014, 59 milhões 441. E em 2015, 55 milhões 982 para um órgão que dá uma contribuição de arrecadação para o governo federal da ordem de 1.711 milhões. Portanto, são duas realidades absolutamente incompatíveis. O esforço que o órgão tem e produz com a disponibilidade dos recursos para justificar as demandas. Vossa Excelência fez referência aí de um recolhimento de CEFEM da ordem de 2 bilhões de reais. Isso não é nada junto com o que recolhe o royalties de petróleo, que próximo de 12 vezes maior do que a CEFEM. E as duas riquezas são finitas, tanto o petróleo quanto o minério. O Pará, eu não sei se ele é abençoado, foi abençoado por Deus, como sendo um estado rico em minério. Lá você encontra quase todo tipo de minério. Minério de ferro, manganês, ouro, cobre, zinco, né? E por aí vai. Minas Gerais é hoje o maior estado minerador do Brasil. Daqui a alguns anos Pará vai superar Minas Gerais na mineração. A sociedade de Minas, a sociedade do Pará é explorada pela mineradora. Eu diria que as grandes, estou me referindo às grandes, não estou me referindo às pequenas. As grandes mineradoras funcionam como se fosse um vampiro sugando a riqueza dos estados e nada deixando para que o governador que esteja no exercício possa atender às demandas
que são geradas pela implantação dos grandes projetos da área de educação, de segurança, de saúde. Os recursos recolhidos pela CEFEM não são suficientes. O Pará recebeu em 2014 de CEFEM algo em torno de 100 e poucos milhões de reais, o que é um absurdo em função da demanda que isso cria. O Brasil cobra no minério de ferro explorado 2%, como eu disse, de CEFEM do valor líquido. A Austrália, no minério de ferro, a alíquota do ICMS na Austrália varia de 5,35% a 7,5%. Bem diferente do que é aqui no Brasil. O Brasil, por esse tamanho que ele tem, ele pode criar um arranjo produtivo igual ao do Espírito Santo, não é que a gente está puxando para o Nordeste, lá no Ceará. Teve um encontro, o Carlão sabe disso, a diversidade de rocha que tem lá permite criar, a logística que tem lá permite criar, não só lá, nós estamos pegando um exemplo como lá, e as colocações do nosso senador aí, colocando que essa renda, essa geração de emprego e renda, ela fica lá no distrito, ela fica lá no município, ela não é levada embora, não é, como se diz, o vampiro que leva isso embora do país. Isso é a distribuição de renda mais justa, está no segmento de rocha ornamental hoje da mineração no Brasil. O segmento de rocha ornamental deveria ter todo o seu ciclo de decisão e aprovação das suas necessidades na esfera do próprio DNPM. Certos bens minerais, como ligados à grande mineração, os chamados minerais estratégicos, metais preciosos, terras raras, urânio, etc. Isso eu entendo que deva ter um trânsito pelo Ministério de Minas pela importância de maior significado para a República. Mas rocha ornamental, brita, coisa para construção civil, calcário, isso deveria estar na esfera de decisão do DNPM, encurtando o ciclo burocrático e fiscalizatório para liberar áreas. Hoje, vários órgãos, vários distritos aí do DNPM, a gente tem conhecimento que a prioridade é para atender intimações da Justiça. Alguns casos de empresários que deram entrada na documentação e ficam 1 ano, 2, não consegue ter a documentação para trabalhar, aí ele inicia o trabalho. Quando ele inicia o trabalho, ele ainda não recebeu documentação hábil para ele estar operando. Aí move um processo, né? Move um processo. O órgão, ele não tem tempo regimental para atender. O DNPM, ele atende o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, do jeito que ele quiser. A verdade é essa. Não tem tempo, porque não tem gente, não tem estrutura, você vai conversar, não tem gasolina, não tem diária, não tem nada. É uma coisa assim, uma coisa de louco a situação hoje nos DNPM. A gente fica impressionado. É preciso colocar na cabeça das pessoas que 65% da arrecadação da CEFEM, ela se destina aos municípios. 23% se destina aos estados e somente 12% é destinado à União. Desses 12%, 10% seria destinado ao órgão, ao Departamento Nacional de Produção de Mineral. Então, se você imaginar esses 2 milhões que foi colocado aqui, na realidade, nós estamos falando de menos de 200 milhões, entendeu? Quer dizer, para um órgão, assim, do ponto de vista da sua estruturação, que também nós não achamos que seja suficiente. Agora, mais importante do que isso é o quanto representa o setor mineral brasileiro. Nós representamos quase 4% do PIB. Aí isso sim faz a diferença do ponto de vista de políticas, de pensar um segmento. No próximo bloco, um marco regulatório para a mineração. Mais uma vez fica patente que o Brasil é maior do que essa crise.